Se você já tem estudado finanças pessoais há um tempo, você já deve ter chegado à seguinte afirmação, dizendo que taxa não ganha de tempo. E isso é muito verdade, especialmente quando muitos investimentos, especialmente aqueles de renda fixa, que aparentemente são mais seguros, começam a tentar se vender através da taxa que eles têm rendido, especialmente acima do rendimento seguro, como se fosse o tesouro direto. Mas isso não é tudo, porque além da taxa e do tempo, há um terceiro fator que influencia muito como seus investimentos, como a sua riqueza irá se desenvolver ao longo do tempo. Neste episódio eu vou falar sobre isso, então para assistir tudo, fique ligado, assiste até o fim e vamos em frente. Olá, investidores e investidoras! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Pinguim Investidor, onde queremos enriquecer e ver a vida boa com investimentos e desenvolvimento pessoal. Como estão vocês hoje? Aproveitando a sua quarentena produtiva aí para aprender mais alguma coisa, estudar sobre finanças, se desenvolver pessoalmente, alguma coisa? Bota aí o que vocês estão aprendendo aí nesse tempo aí off aí de quarentena e que eu tô realmente querendo ir curioso aí, querendo ver mais sobre vocês aí e que realmente isso aí é a nossa oportunidade para a gente aprender tudo aquilo que a gente nunca teve tempo para fazer assim. Essa é uma mensagem aqui do Pinguim Investidor, em geral, né, não necessariamente falando apenas do conceito aí da quarentena, mas que vai realmente ajudar você sempre a se desenvolver para frente se você estiver sempre aprendendo alguma coisa. E dito isso, vamos aqui ao assunto de hoje, que é, na verdade, a taxa, o tempo e um terceiro fator que influencia muito como os seus investimentos vão se realizar, assim, como a sua riqueza vai se prosseguir assim, a respeito assim, da sua carreira de investimento. E antes de falar isso, a gente precisa primeiro desmistificar aquela famosa frase do taxa não ganha de tempo, assim mesmo, que acho que muitas pessoas que seguem, por exemplo, o Baster, por exemplo, já estão acostumados a fazer isso, assim, né? Taxa não ganha de tempo, tempo no mercado que realmente enriquece o investidor, assim mesmo. Isso está realmente muito correto, especialmente porque investimentos, especialmente aqueles de renda fixa, que conseguem garantir uma certa taxa de retorno assim, que não é muito atrelada a fatores como o CDI, a Selic, o IPCA, por exemplo, assim, que os investimentos seguros como Tesouro Direto prometem, sim, eles começam a tentar manipular um pouco disso. Né? A gente está falando, assim, por exemplo, de CDBs privados, de emissor duvidoso, talvez alguns umas debêntures que já tiveram alguns problemas no passado, que não honraram os pagamentos, deixaram os investidores literalmente na rua da amargura, né? Como foi o caso aí das debêntures da rodovias Tietê, por exemplo, e que na verdade é o seguinte, né? Geralmente, quem promove uma taxa muito alta, especialmente muito mais alta que um lastro assim, seguro, assim, um indexador assim, do mercado, como se fosse a Selic, por exemplo, geralmente eles estão mascarando algum risco assim mesmo, né? Já dizia assim um velho ditado, né, que muito esmola o santo desconfia, e isso aí é verdade, né? Porque você não pode prometer muito e tipo assim, para você prometer muito, você tem que estar realmente muito esperado para realmente obter aquele capital aí do investidor para usar você para algum projeto seu, e aí depois você repassa isso para ele, assim, eventualmente, assim mesmo, né? Mas nesse você repassar o negócio é que tá a dúvida, esse negócio. E quando você vê um investimento que está rendendo, por exemplo, 120% do CDI, 200% do CDI, por exemplo, você tem que botar um grande sinal aí de atenção, assim, né? O que esse investimento aí está escondendo? O que está atrás desses juros aí que parece ser, tipo assim, muito bom para ser de verdade, né? Assim, o que pode estar errado aí por trás desse negócio? Você tem que fazer essa análise crítica, assim mesmo. E com isso, existe um outro fator que, felizmente, é muito mais importante para definir sua riqueza no mercado do que a própria taxa de rendimento dele, assim mesmo, né? E vamos lembrar que se o rendimento é renda variável, você não consegue nem falar sobre uma taxa fixa, por exemplo, porque o mercado varia para cima e para baixo, e todo mundo que diz que, por exemplo, a Bovespa rende 12% ao ano, em média, está realmente tirando as médias de quando ela rendeu 40% e quando rendeu menos 40%, assim, por exemplo, né? E tirando essa média, dá um crescimento mais ou menos linear se você for deixar ao longo prazo, que é o que nós, investidores, precisamos fazer. Mas, felizmente, além da taxa, existe uma coisa chamada tempo de investimento, que é uma coisa muito mais forte e muito mais influenciadora do que a taxa dele assim mesmo, né? Se você vê a equação de juros compostos, por exemplo, assim, mesmo que seja em juros fixos, você vai ver que é nesse tempo investido que o seu retorno aí é maior, né? Investir a 15% durante um ano não é nada comparado a investir a 6% ao ano durante 10 anos, assim, por exemplo. Né? O tempo de mercado investido é muito maior assim mesmo. Né? É uma das coisas que eu costumo dizer, né, como um ditado aí do Pinguim, assim mesmo, que a árvore do dinheiro ela é regada, ela é plantada com dinheiro,
mas ela é regada com o tempo. Então aquela sementinha inicial que você vai botar, realmente ela vai fazer vingar assim a árvore, mas é o seu tempo lá regando aquela árvorezinha todo dia, nutrindo ela, que vai realmente dar aquele tamanho grande dela assim mesmo, né? E ainda continuando assim, existe ainda um terceiro fator que essa frase do taxa não ganha de tempo, ele não está cobrindo. E isso aí é uma coisa que eu acho muito importante você também fazer, que é o seguinte: aporte. É isso mesmo. Aquele capital que você, aquele dinheiro que você economizou do seu salário todo mês e não está necessitando dele para pagar dívidas ou fazer reserva de emergência ou manter ele lá para você, você pode escolher investi-lo. E nesse ponto ele se torna um capital produtivo assim mesmo, torna um seu aporte seu assim mesmo. E essa sua taxa de aporte mensal é o que, na minha opinião, vai fazer a maior diferença no seu resultado financeiro ao longo do tempo, especialmente no começo. Porque é verdade que muitas pessoas acham que, tipo assim, quando você está investindo, um grande investidor, por exemplo, ele tem renda passiva maior do que renda ativa. Então, por exemplo, literalmente, o dinheiro dele trabalha mais duro do que o próprio trabalho dele mesmo. Assim. Tipo assim, o capital dele, os investimentos rendem para ele mais dinheiro do que o próprio salário. Assim mesmo. Isso é verdade. Mas quando você está começando, quando você é um pequeno investidor com pouco dinheiro investido, essa sua promessa do que você vai conseguir investir todo mês, o seu aporte do mês, que realmente vai fazer toda a sua diferença na hora de investir e ganhar dinheiro. Para você ter uma certa comparação, eu li isso no livro do Tony Robbins, que, por exemplo, ele pegou o gráfico assim do Dow Jones, por exemplo, de 1999, 31 de dezembro de 1999 até 31 de dezembro de 2009, sim. E desse gráfico, se você tivesse investido $1 no último dia de 1999, esse mesmo $1, mesmo com toda aquela oscilação, seria o mesmo $1 no fim de todos aqueles 10 anos. E uma coisa absurda, né? Especialmente para quem está acostumado a investir em renda fixa, por exemplo, assim, como é que você espera 10 anos e o dinheiro é a mesma coisa assim mesmo? E é verdade que nesses 10 anos a gente teve duas crises, né? A primeira crise do dot-com, né, que subiu muito nos anos 2000, mas 2001 já estava aqui. E depois lá no fim da década, assim, a crise do subprime, que subiu muito assim, durante a década, mas em 2008 caiu. Então se você vê todo esse gráfico, eu vou postar aqui depois, mesmo $1, ficou $1 no final. Só que o que esse gráfico não mostra é o seguinte: seria $1 investido e deixado ali sem reinvestir os dividendos e também sem botar novo dinheiro ali dentro. E aí que está a grande arma que o investidor individual tem contra essas possíveis oscilações de dinheiro. Você pode investir mais ou menos, dependendo da situação da bolsa. E aí que a sua taxa de aporte entra em jogo. Você vai aportar mais quando a bolsa estiver caindo e quando a bolsa estiver alta, absurdamente alta, em tempos de euforia você investe menos. Você pratica uma coisa chamada DCA, Dollar Cost Averaging. Você vai botando todos os fatores comuns, investindo mais quando está descendo, menos quando está subindo, e no fim das contas você vai aprender a usar esse movimento da bolsa ao seu favor. E você vai enriquecendo junto com a bolsa e usando a bolsa como própria alavancagem do seu capital assim mesmo. E é isso que completa a nossa frase aqui. A taxa não ganha do tempo, mas o tempo não ganha da sua taxa de aporte. E esse aporte seu, a sua promessa que você vai sempre se pagar antes de qualquer coisa. Você vai pegar aqueles 10% do seu salário, vai já alocar essa fatia aí para você botar nos seus investimentos, seja tesouro direto, seja bolsa, seja qualquer coisa. E você vai com aquele dinheiro sim, economizado todo mês, você vai conseguir enriquecer com muito mais facilidade, independente da taxa prometida, do tempo investido, sim, o seu aporte, o quanto de dinheiro você consegue reservar no final. Então essa é a minha mensagem, pessoal. Foque na constância dos seus aportes. Não precisa aportar R$5.000 todo mês, não. R$800 tá ótimo, R$200 que seja, tá ótimo. Mas faça disso um hábito para você construir capital, patrimônio ao longo do tempo e você vai enriquecer como se fosse uma certeza matemática. Então é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas antes de comenta aí. Para você, qual dos 3 fatores é o mais importante para a sua situação atual? A taxa dos investimentos, o tempo que você está investido ou o seu aporte mensal que você consegue prometer todo mês? Bota aqui no comentário, se você não fez isso ainda, por favor, dá seu like, inscreva-se no canal que aí você não perde nenhum vídeo que eu posto aqui semanalmente, assinalmente para você, e aproveite para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, porque aí você me ajuda a levar essa mensagem de investimentos, de educação financeira para o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que alguém lá no seu círculo social podia se beneficiar dessa mensagem. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana. Abraço e seguimos em frente!